Oi gente, meu nome é Luiz Bosco, eu sou psicólogo e professor de psicologia. Minha especialidade é a psicologia escolar e educacional, por isso eu montei esse canal com esse nome. E surgiu no meu canal uma questão a respeito das relações de poder nas instituições. Mais especificamente, eu estava em um outro vídeo comentando os princípios fundamentais do Código de Ética da nossa profissão de psicólogo, e aí no princípio 7º fala dessas relações de poder. E a pergunta foi: o que são essas relações de poder? Quais são essas relações de poder? Eu vou falar um pouquinho a respeito disso então. As relações de poder, principalmente em instituições. Para começar então, o princípio 7º do Código de Ética da Psicologia. O psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica e em consonância com os demais princípios deste código. O que tem de mais evidente neste princípio é: nós devemos realizar a nossa prática profissional em consonância com a teoria e com a técnica, em consonância com os princípios éticos de nossa profissão, mesmo que as relações de poder nas instituições ou comunidades nas quais a gente trabalhe pressione ou faça movimentos, não é? Tente te empurrar para uma prática que não é ética, para uma prática que não é embasada em teorias válidas cientificamente, em teorias amplamente reconhecidas, em técnicas amplamente reconhecidas. Infelizmente, esse tipo de situação não é rara, tá? Infelizmente, muitas vezes acontece dos psicólogos serem pressionados a agir de uma forma não condizente com a teoria, com a técnica e com os nossos princípios éticos, tá? Essas relações de poder dentro da instituição, elas podem ser compreendidas de várias formas. Então, só para teorizar um pouquinho, né, a gente pode pensá-las junto com o Michel Foucault, que vai falar das instituições disciplinares. Para falar de maneira bem simples e direta, nas instituições disciplinares, segundo Foucault, a finalidade é o nosso adestramento, é fazer da gente uma subjetividade, um corpo útil. Útil para quê? Útil para a sociedade capitalista, útil para os fins a que a instituição se propõe. E aí essa finalidade dessas instituições, que o Foucault denomina de disciplinares, é a própria disciplina, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, em escolas, infelizmente muitas vezes a escola está mais preocupada com a observância da disciplina, né, do silêncio, do respeito, da organização de fileira, da organização de fila, com o uso do uniforme, do que propriamente com o processo de ensino e aprendizagem. Ou a gente pode pegar também centro de atenção psicossocial, onde a preocupação não é o bem-estar e a autonomia dos usuários, mas simplesmente que eles sejam obedientes aos profissionais, que eles fiquem quietinhos, que eles façam as atividades e ponto final. Se alguém sai um pouquinho do prumo, um pouquinho do esquadro, já vira aquela celeuma, já vira aquela bagunça, não é? Ah, por que você não colabora, né? Por que você não age de uma maneira normal, né? Como se o bom usuário do centro de atenção psicossocial fosse aquele quietinho, obediente sempre, né? Assim como o bom aluno numa escola fosse o quietinho, o obediente. E aí, se é quietinho e obediente, não tem problema nenhum, não é mesmo? A gente pode também pensar com o Louis Althusser. Eu gosto bastante desse autor. Esse autor ele já é de fundamento marxista, né? E ele vai falar dos aparelhos de Estado, aparelhos ideológicos de Estado, cuja finalidade é a manutenção e reprodução da ideologia dominante. E a escola é um desses aparelhos ideológicos. A escola não se serve apenas para nos ensinar, para nos formar, mas para que a gente reproduza a ideologia dominante da sociedade capitalista, que a gente veja a sociedade capitalista como indispensável, como a única forma de organização social possível.
Pensar essas questões também é considerar as relações de poder nas instituições para as quais a gente trabalha. Eu, profissional da psicologia, quero simplesmente reproduzir os mecanismos disciplinares, eu quero simplesmente reproduzir a ideologia dominante, ou eu realmente estou preocupado com o processo de ensino-aprendizagem, com o processo de autonomia, de bem-estar dos usuários, ou enfim, qualquer clientela com a qual você trabalhe, não é? É preciso então posicionar-se criticamente, ou seja, pensar e repensar, estudar a respeito, não é mesmo? Posicionar-se criticamente é isso, né? É eu não me deixar levar pelas relações de poder, mesmo que me pressionem, mesmo que me ameacem, quando elas vão contra aquilo que deve ser o meu trabalho, né? Como eu disse, infelizmente isso é muito comum, até porque a gente se defronta com várias situações, não é? Não é raro, por exemplo, que quem esteja aí na chefia, não importa que instituição você trabalhe, não importa seja pública ou privada, muitas vezes quem está na chefia não é uma pessoa com algum conhecimento técnico, não é uma pessoa que domine a área a qual ela está chefiando, está ali por compadrio, não é? Tá ali porque alguém colocou ali, tá ali porque é amigo de alguém, é parente de alguém, é filho de alguém, agradou alguém. Essas coisas infelizmente acontecem, repito, tanto no setor público quanto no setor privado, tá? E aí como é que você lida com isso? E aí muitas vezes querem empurrar o seu trabalho muito mais para agradar algumas pessoas, agradar o eleitorado, agradar alguém que seja importante ali dentro da instituição, quer empurrar numa direção qualquer e não naquela direção que a teoria e a técnica e a conduta ética apontam de fato. Aí, eu sei que é sempre muito difícil porque a gente tem receio com relação ao nosso emprego, com relação ao nosso trabalho, mas a gente tem que ter os pés bem firmes na teoria, na técnica e no código de ética, né? Bem firmes naquilo que a gente sabe que é o bom trabalho. Pode ser um pouquinho difícil, mas dá. A gente vai ter que ir aí dialogando, tem momentos que tem que ter jogo de cintura, tem momentos que tem que ser mais firme com suas posições, mas este é um dos princípios fundamentais da nossa conduta profissional. Bom, era isso que eu tinha para falar. Eu espero que ajude a compreender um pouco dos princípios fundamentais do Código de Ética da Psicologia, consequentemente, elementos fundamentais para a nossa prática profissional. Lembrando, eu tenho outros 2 vídeos falando desses princípios fundamentais aqui nesse canal. Você pode assistir para você procurar entender um pouco mais a respeito do nosso Código de Ética. E estou aberto a perguntas e a sugestões de vídeos. Lembre-se de curtir o canal e de seguir e de compartilhar o nosso vídeo também. Valeu e até uma próxima!